Olá, meu nome é Ricardo, eu sou professor de literatura e hoje eu vim conversar sobre o livro O Agosto, de Rubem Fonseca, que é hoje um dos maiores escritores brasileiros, um dos mais premiados no Brasil. Só que o que pouca gente sabe é que antes disso foi formado em Direito e que ele foi comissário da Polícia Militar. Essa formação dele, anterior, é uma fonte inesgotável de experiências sobre o mundo do crime, sobre a marginalidade carioca, temáticas que ele vai abordar por toda a sua obra. Inclusive, se nós pensarmos em Agosto. Por quê? Porque Agosto é um romance policial, psicológico, social, que vai recontar ficcionalmente os fatos que antecederam a morte de Getúlio Vargas. Agosto, que foi publicado em 1990, ele vai ser readaptado para a televisão por volta de 1994, 1995. O romance em si, ele é composto de 26 capítulos e cada capítulo vai contar um dia anterior da morte de Getúlio com 2 dias depois do ocorrido. É muito comum falar que Agosto ele vai montar uma geografia do crime. Por quê? Porque longe de dividir a cidade entre os poderosos e os marginalizados, a criminalidade ela vai ser um elo de ligação que vai fazer com que a cidade se torne só uma nessa obra. A linguagem violenta, a linguagem do crime, os problemas de urbanização, como marginais entram em contato com poderosos que vão pedir que vão procurar por esses crimes, para manter algum tipo de status social, alguma condição social, serão temática também dessa obra. Autoridades políticas, militares, policiais, prostitutas vão fazer parte de todo o cenário. A miséria, o luxo e a corrupção serão constantes entre os personagens. E aí nós encontramos no meio de toda essa história, de toda essa temática da criminalidade, o comissário Matos. O comissário Matos será exatamente aquele que vai procurar os culpados por crimes que estão acontecendo na cidade. E é interessante que nas narrativas da literatura moderna, principalmente desde Edgar Allan Poe, nós teremos um tipo de história, de conto, de romance, que vão pedir, que vão necessitar, que vão exigir um tipo de leitor que se comporte assim como um detetive, porque ele vai procurando os significados ocultos na obra. O professor poderá trabalhar com os alunos exatamente essa característica detetivesca da leitura, que é um levantamento de hipóteses a partir de pistas textuais e a confirmação ou a refutação dessas hipóteses. O romance policial ele é um romance extremamente importante na literatura moderna, porque grandes autores de grande vendagem, como Sidney Sheldon, o Conan Doyle, entre outros, são de extrema importância para a construção de um público leitor no Brasil, e assim no próprio Ocidente. Entre as atividades que nós estamos trazendo, uma importante atividade é a leitura do poema de Carlos Drummond de Andrade, titulado Poema de Jornal. Ao ler esse poema, o professor, junto aos alunos, ele compreenderá que há uma certa crítica exatamente sobre a ética jornalística ao relatar crimes hediondos. E aí ele vai poder trabalhar as características de um poema, a subjetividade do poema, trazendo o caráter do crime dentro da obra Agosto e discutir a ética de como nós tratamos o crime, de como a imprensa e como a mídia trata a cobertura desses crimes. Uma outra atividade, essa já interdisciplinar, seria junto ao professor de História. O professor pediria para que os alunos pesquisassem o contexto histórico da década de 50. Isso seria importante por 2 motivos. Um, porque o aluno ele saberia mais sobre o contexto político e a história política do Brasil, e outro, porque o professor de literatura ele poderia fazer um gancho com os acontecimentos que estão dentro do livro, fazendo uma diferenciação entre como o autor ele aproveita fatos históricos dentro dessa narrativa, dentro dessa fatura ficcional que tem dentro da obra Agosto. É sempre importante frisar a temática do crime dentro da obra do Rubem Fonseca, porque ela é praticamente o motor de todas as relações que vão se dar dentro da obra.
ele entende esse mecanismo social carioca, esse mecanismo do crime, como uma metonímia do próprio Brasil, de como essa violência ela vai ser um elo de união nacional. É uma leitura que o Rubem Fonseca traz. E é muito importante nós entendermos que Rio de Janeiro, naquele momento, ainda era a capital do Brasil. Essa obra é importante também, porque, segundo as orientações curriculares para o ensino médio, uma educação integradora, né? Uma educação que vai ser integral dentro do currículo do ensino médio, ela é extremamente importante para esses jovens. E essa obra ela vai trazer tanto história, quanto ética, quanto literatura, que é o principal carro, né? Esse romance é importante porque ele traz, né, segundo as orientações curriculares para o ensino médio, uma possibilidade de uma educação integradora, uma educação integral, porque ele vai integrar matérias tais como literatura e história. Um romance policial, em si, ele já traz uma temática importante que é a do crime, que é a da descoberta de pistas, assim como todo bom leitor faz. Esse romance também ele é importante porque ele traz o que, segundo Bakhtin, é uma polifonia de vozes, né? Ele vai trazer uma pluralidade de pontos de vista, uma oportunização de pontos de vista diferentes, por ser uma obra extensa, que traz vários elementos no seu bojo. Já Lukács, né, ele fala que o romance ele sempre tem um sentido a ser construído. Isso vai ao encontro, né, do que nós já falamos de um leitor que vai ser um leitor detetive, porque ele vai ter que construir o sentido da obra. A obra não está dada a priori, é exatamente no ato de ler, no ato ativo de ler, que o leitor, que o aluno junto com o professor vai poder construir um sentido para essa obra.